Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Maranhão 2030, podcast que mostra como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vêm sendo trabalhados no Estado. Fique ligado! Você pode acompanhar no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube, em nosso perfil no Spotify Maranhão 2030 e no agregador de sua preferência. Não deixe de conferir os outros episódios dessa série. Já falamos sobre educação, meio ambiente, segurança alimentar e outros temas. Eu sou Daniele Moreira, jornalista da Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, SEDPOP. E eu sou Guilherme Faria, assessor para a Agenda 2030, também na SEDPOP. O tema deste episódio é a economia solidária. Vamos mostrar que o fomento às atividades de produtores autônomos, pequenos negócios e cooperativas é fundamental para a promoção do desenvolvimento sustentável. Para tratar do tema, nossas convidadas são Jordânia Pessoa, secretária adjunta na Secretaria de Estado de Trabalho e Economia Solidária, e Luzenice Macedo, bióloga, cofundadora do Instituto Maranhão Sustentável e gestora sociocriativa da Casa d'Arte Centro de Cultura. Você conhece os ODS? Eles fazem parte da Agenda 2030, uma plataforma articulada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e assumida pelos 193 países membros da entidade. Estamos falando de um compromisso assumido por governos, empresas e a sociedade civil de norte a sul do planeta. Os ODS visam garantir qualidade de vida para toda a população mundial. Eles são baseados em 5 pilares: paz, prosperidade, pessoas, planeta e parcerias de implementação. A economia solidária é uma das respostas aos desafios propostos pela Agenda 2030. Antes de mostrarmos como ela se relaciona com alguns dos 17 ODS, é preciso apresentar esse conceito. A economia solidária é entendida como um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, que tem o ser humano como sujeito e finalidade. Tais práticas são baseadas na autogestão e na cooperação entre os produtores, que geralmente atuam em pequena escala. O respeito ao meio ambiente, aos valores das culturas locais e a justiça social são aspectos fundamentais desses arranjos. Assim, a economia solidária tem muito a ver com a ODS número 12, que visa assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. Esse tema também está ligado a outros objetivos. Só para ficar com alguns exemplos, ela está ligada ao ODS 8, que trata do trabalho decente e crescimento econômico, ao 10, que propõe reduzir as desigualdades, e ao 11, que planeja tornar as cidades e comunidades mais sustentáveis. Os promotores da economia solidária geralmente comercializam seus produtos em pequenos negócios, feiras e cooperativas, entre outros espaços. Embora haja variação nos tipos de arranjos, esses agentes não costumam contar com uma grande estrutura corporativa, trabalham em pequena escala e, em muitos casos, não têm registro formal. Então, quem participa de empreendimentos dessa natureza costuma ser mais vulnerável às crises econômicas. A pandemia do novo coronavírus teve um impacto significativo para esses produtores. Por isso, eles contam com uma série de iniciativas em nosso estado. O Centro de Referência Economia Solidária do Maranhão, mais conhecido como CRESOL, é um espaço em que esses agentes contam com estrutura para desenvolver suas atividades. Gerido de forma compartilhada pela sociedade civil e poder público, o CRESOL funciona como centro de formação para quem participa dessas redes e dá visibilidade para produtos da economia solidária. Além disso, os comerciantes, produtores e cooperativas contam com linhas de crédito específicas para financiar seus empreendimentos. Várias iniciativas da sociedade civil também cumprem um papel fundamental para promover a economia solidária. Um exemplo é o Instituto Maranhão Sustentável, que promove feiras solidárias, fomenta a produção agroecológica, eventos ligados à educação ambiental e outras atividades. Agora, Luzenice Macedo, cofundadora do Instituto Maranhão Sustentável, e Jordânia Pessoa, secretária adjunta do Trabalho e Economia Solidária, explicam mais sobre o tema e as iniciativas adotadas no Estado, voltada para pequenos comerciantes, produtores autônomos e cooperativas. Confira agora a nossa conversa. Jordânia, qual foi o impacto da pandemia para os empreendedores ligados à economia solidária? Quais iniciativas são importantes para apoiar esses agentes?
Durante esse período da pandemia, a economia solidária sofreu muito com os impactos sanitários e econômicos. Os empreendimentos de economia solidária que nós temos aqui, na sua maioria no estado do Maranhão, são formados por artesãos, agricultores familiares. Esse período, eles tiveram impossibilitados de comercializar a sua produção, né? E isso impactou diretamente na renda desses pequenos produtores, que na sua maioria são agricultores familiares, pequenos artesãos, na sua maioria mulheres, né, que vivem da produção do seu dia a dia, comercializam em feiras, em eventos e com a possibilidade desses eventos acontecerem, impactou direto sua renda. O governo do estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e também outras secretarias, desenvolveram várias ações para tentar minimizar o impacto desse momento nos nossos empreendimentos. Aí eu gostaria de destacar os programas de compras públicas destinados a esses segmentos. Em especial, nós podemos destacar o Compras Solidárias, foi desenvolvido na CETRES, esse programa, para fazer a aquisição dos produtos desses empreendimentos. Inicialmente, a gente atingiu uma média aí de 64 empreendimentos entre artesãos, agricultores. Nesse período, também a aquisição das máscaras das associações e cooperativas também foi uma outra ação desenvolvida no âmbito do governo. O PROCAF, que é um programa de compras da agricultura familiar, desenvolvido pela SAF também, destinando aí para as escolas, para as famílias mais carentes, essa produção. E, por último, a gente pode citar aí também o auxílio catador. O catador, que é um segmento também da economia solidária, muito vulnerável, também teve impedido de executar suas atividades nesse período, por meio da Lei 11.380 do Estado do Maranhão, podemos conceder o auxílio para mais de 1.000 famílias de catadores organizados em associações cooperativas, um auxílio no valor de R$400, né? Uma forma de minimizar os efeitos a essa população tão vulnerável que são os catadores de resíduos sólidos. Também nós tivemos aí a expansão dos centros de referência de economia solidária, aí já quando minimizou um pouco o processo da pandemia, né, as questões mais sanitárias, também como uma forma de gerar renda, um espaço para comercializar a produção desses trabalhadores e trabalhadoras. Antes da pandemia, o Estado já desenvolvia ações para promover a economia solidária. Quais iniciativas você destaca? A economia solidária é uma ação de governo, é um programa no âmbito do PPA do Estado, o Programa de Desenvolvimento da Economia Solidária. Ele é formado por 3 ações amplas, que é uma ação de apoio aos empreendimentos de economia solidária. Por meio dessa ação, a gente faz um trabalho de acompanhamento permanente aos empreendimentos, assessoramento técnico, incubação, processo de formação, incentivando a organização do trabalho coletivo, acesso a novas tecnologias. Uma outra ação desse programa é o Espaço Multi, e é referência aos centros de economia solidária. Nós tivemos a inauguração do Centro de Referência de Economia Solidária Estadual e estamos no processo de ampliação para espaços territoriais. Então, a ideia é descentralizar e que eles possam comercializar sua produção no próprio local. Uma outra ação desse programa também é o fomento aos catadores de resíduos sólidos. Antes da pandemia, nós já vimos desenvolvendo um trabalho de organização dessa categoria por meio da formação de associações e cooperativas de catadores. Nós tínhamos 4 associações e cooperativas de catadores organizadas, hoje nós temos mais de 30 em vários municípios do Maranhão, aí, resultado de uma ação de acompanhamento permanente a esses catadores por meio do projeto Procatador. Então, nós já vimos desenvolvendo várias ações no âmbito desse programa, que é o Programa de Desenvolvimento da Economia Solidária, linkado aí diretamente com os objetivos do desenvolvimento. Hoje a gente atua dentro do objetivo 8, né, destacando aí a questão do trabalho digno, mas ela tem essa capacidade de forma articulada aí de atingir diretamente vários objetivos, né? E a gente já vê no governo do estado trabalhando essa questão dos objetivos linkados com o nosso planejamento. Agora, a pergunta é para a Luzenice. Várias das iniciativas do Instituto Maranhão Sustentável, como o próprio nome sugere, estão alinhadas a um uso racional dos recursos da natureza. Em que sentido a economia solidária contribui para a preservação do meio ambiente? Como ela pode ajudar para que as metas previstas nos ODS sejam alcançadas? Obrigada pelo convite. O Instituto já tem cerca de 11 anos. É o nosso sonho possível, a gente faz nele o que está ao nosso alcance. Alguns dos princípios do Instituto é a cooperação e a solidariedade.
Mas há aí um senso comum e o discurso que é do capital financeiro de instigar a gente à competição, né? Então, a gente adota estratégias e atua e enfrentar também esse discurso de que a gente está aí para competir. Então, toda a atuação do Instituto, que busca há 11 anos promover o desenvolvimento em bases autênticas, no sentido de que cada sociedade vai encontrando o seu próprio modelo, e isso a partir de valores socioambientais. Para nós, a ODS ela cresce do ponto de vista da sistematização e da difusão desses princípios, né? Ela ecoa mais os princípios que, para o Instituto Maranhão Sustentável, eles são a razão de existir, né? Então, tudo aqui a gente procura enfrentar esse modelo de convivência e construir experiências para as pessoas terem protagonismo social, construindo e vivenciando esses novos modelos de convivência, que promovem mais justiça socioambiental, mais justiça cultural e mais justiça econômica. Para nós, a sustentabilidade econômica e aí, portanto, a economia solidária, ela busca respeitar uma ética de planejamento econômico, de modelos de negócios que vão privilegiar o crescimento qualitativo, né? Que vão buscar o bem-estar social, incluindo as pessoas. Porque o modelo que vigora, o modelo do grande capital, ele não se importa, né? Ele se assenta em cima da desigualdade social. Nessa perspectiva, uma sustentabilidade econômica, ela se preocupa com os ecossistemas, que são bens que precisam ser preservados sob pena de insustentabilidade econômica, né? Então, eu lembrei aqui agora de uma situação que eu vivenciei já há algum tempo, em reunião com prefeitos da Grande Ilha. Naquela ocasião, havia uma crise no abastecimento de areia, este minério tão valioso para nós. Naquela ocasião, havia recursos nos caixas das prefeituras para o programa Minha Casa Minha Vida, e eles estavam com tudo pronto para começar a obra. E faltava o quê? Faltava areia. Os prefeitos estavam vivendo uma situação de insustentabilidade ambiental que impõe limites a um modelo de exploração econômica dos recursos naturais. Esse é um exemplo de como explorar demasiadamente os recursos naturais, os ecossistemas, gera inviabilidades econômicas. Gostaria de saber, Jordânia, quais os desafios para seguir promovendo a economia solidária no Maranhão e garantir que essas práticas ajudem na efetivação da Agenda 2030 no Estado? Hoje a gente vive num contexto, a nível federal, de desmonte de uma política pública que foi historicamente construída com a participação popular, com a participação dos movimentos sociais, com a participação do próprio movimento de economia solidária. O que a gente tem conseguido nos estados e municípios é avançar no desenvolvimento de iniciativas do campo da economia solidária. Aqui no estado do Maranhão, a gente tem sido referência para outros estados. Hoje a gente participa da rede de gestores de políticas públicas de economia solidária, sempre com esse entendimento e com esse foco de que pensar em atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável passa pelo desafio de articular aí o social, o econômico e o ambiental, se dá de uma forma muito ampla, que a gente precisa pensar, trazer aqui alguns desafios que, nesse contexto, a gente que atua diretamente acompanhando essas iniciativas de economia solidária tem percebido e tem vivenciado na prática, que é o desafio da formação, da conscientização, da legislação, da institucionalização dessas políticas, né? Eu acho que o principal desafio hoje nosso, nesse contexto que a gente está vivendo, é que os municípios possam assumir essa política pública da economia solidária, essa política pública do desenvolvimento local, e aí pensar numa união de esforços. Não dá para a gente pensar, desenvolver, atingir todos esses objetivos que, na prática, a economia solidária pode contribuir, né, para minimizar a pobreza, para a questão de zerar a fome, né, da questão da educação, de pensar o bem-estar, a saúde. Em todos esses objetivos, a economia solidária está presente, porque ela traz todos esses seus princípios na sua essência. Chegar e atingir esses objetivos exige um esforço conjunto, né, da junção de esforços dos empreendimentos, as organizações de apoio à economia solidária, né, os movimentos, as universidades, para ajudar a pensar a economia solidária, pensar novas tecnologias mais apropriadas aí a esses pequenos
empreendimentos, né? E o poder público, e aí o poder público em todas as suas esferas, né? Desde o governo federal, mas também hoje os estados e os municípios. Eu acho que os municípios, o principal hoje é os municípios também assumirem essa ação, porque é no local, né, que as coisas na prática funciona, né? E hoje a gente precisa pensar que assim, a economia solidária está para além da inclusão de empreendimentos vulneráveis. Hoje a gente pensa muito a economia solidária somente no viés da inclusão socioprodutiva, mas é para muito além disso, né? É pensar em um outro modelo de sociedade, é pensar em uma outra forma de ver o econômico, o político, o ambiental. E aí, outro desafio que eu trago aqui também é o processo da transversalidade, que os próprios objetivos do desenvolvimento já trazem também, né? Como é que a gente vai pensar? Pensar a economia solidária nas suas múltiplas dimensões. A economia solidária não pode ficar numa caixinha da política só de trabalho, né? Mas também da agricultura, na saúde mental, pensar a economia solidária como processo de inclusão, na cultura, a economia solidária, aqui no Maranhão a gente tem uma cultura riquíssima, que pode fazer o link aí com a economia solidária, e hoje no estado do Maranhão nós estamos iniciando um processo de revisão do Plano Estadual de Economia Solidária, uma oportunidade aí que a gente tem também de desenvolver e de pensar esse processo da transversalidade. Luzenice, a valorização da cultura local é um dos preceitos tanto da economia solidária como da Agenda 2030. Como garantir que os costumes e práticas de cada região sejam valorizados na alimentação, no comércio e na produção artística? Pode compartilhar as experiências que você teve nesse sentido? Uma outra questão que a gente pauta é que a dimensão da cultura na sustentabilidade ela é valiosíssima. Isso precisa, inclusive, que a gente que opera aí no ramo da economia solidária, a gente faça incidência política junto às políticas de cultura, porque a diversidade cultural, os costumes, as tradições dos povos, eles precisam ser conhecidos, serem valorizados, para que, a partir desse processo de coexistência com os recursos e com as visões da contemporaneidade, eles sejam instrumentos de inclusão, de envolvimento, de superação das dificuldades. Isso é economia solidária, porque a partir das vivências e da preservação da memória, das tradições dos povos, eu tenho inovação sociocriativa. Isso, para nós, é muito valioso, tanto que a gente está sentado em um centro de cultura, a gente coabita com o centro de cultura, que é o que fortalece a dimensão de cultura das nossas iniciativas, porque a gente acredita que a dimensão cultural ela é instrumento para essa economia solidária. Então, a gente faz feiras solidárias, resgatando esse modelo de convivência. Agora, o conceito das feiras está mais disseminado, a gente agora está voltando mais com os elementos, com outros projetos que a gente tem, incluindo novos elementos, o cinturão de produção de hortifruti que nós temos lá perto da gente, ali no Cumbique, e todo esse conjunto, tudo porque a gente acredita nesse modelo de economia solidária, de justiça econômica, né? E ela é baseada na cultura, ela é baseada nas tradições dos povos. Então, para nós, uma dimensão não se separa da outra. Luzenice, você mencionou as feiras solidárias. Qual a diferença delas em relação ao comércio tradicional? Elas são o nosso conceito de constituir um espaço onde as pessoas trocam produtos, serviços e saberes. Eu não quero que aquele pequeno empreendedor, aquele cidadão que sai da feira, rezando para ele vender no dia, ele acha que ele tem capacidade de competir com alguém. Ele precisa aprender a cooperar. Então, nas relações que a gente fomenta essa cooperação e reexperimenta essas relações de produção e consumo, para as pessoas perceberem que a compra de um produto produzido numa linha em escala, ela é diferente de uma compra de um produto artesanal, porque nas nossas pesquisas e experiências, a gente constata que um dos gargalos do processo artesanal de produção são as vendas, porque as pessoas acham caro, o preço não é competitivo com uma linha de produção em escala. Então, não basta só nós incidirmos no processo de aperfeiçoamento da produção e do associativismo e da cooperação. Nós precisamos desenvolver campanhas também para o público experimentar e conhecer os processos
produtivos em bases artesanais, para aí, a partir dessa compreensão, ele ser um consumidor consciente. O preço, quando ele adquire aquilo, a solidariedade dele está embutida nessa compreensão da produção artesanal. Então, a gente tem várias experiências nesse sentido. A Feira Solidária é uma em que a gente fez muitas edições. A Feira do Sentido, que a gente fez nesse contexto, a gente só fez uma, foi uma experiência transformadora que nós fizemos, e nós temos, mesmo nas nossas atividades culturais, nas nossas capacitações, tudo que a gente faz tem um quê de justiça econômica, porque, por exemplo, a gente faz um esforço gigantesco para assegurar a justiça cultural. Isso significa dizer que nós fazemos um esforço para as pessoas terem acesso à cultura sem um recorte de dinheiro. As pessoas não deixam de consumir cultura porque elas não têm dinheiro. A porta é aberta para elas terem acesso à fruição cultural. Jordânia, você gostaria de fazer suas considerações finais? Assim, eu só gostaria de destacar que é muito importante hoje a gente ter economia solidária nesse processo da discussão dos ODS, né? Porque acaba que havendo uma chancela das próprias Nações Unidas em relação a essa temática, né? Essa temática ganhou uma relevância nos últimos tempos, porque não dá para a gente repensar aí modelos de desenvolvimento sem passar pela discussão da economia solidária, porque a economia solidária traz em si os elementos para se pensar uma nova sociedade, se pensar um novo modelo de desenvolvimento, né? Então, a gente já ter isso externalizado em documentos já é muito importante. Mas para a gente atingir esses objetivos, o desafio principal é como que a gente vai articular. E isso só é possível mediante a união de esforços, tanto da sociedade civil como o poder público, né? Esse momento que a gente viveu agora, a pandemia, desnudou esse processo de desigualdade, e a economia solidária é uma resposta para esse processo todo. Então, o que precisa é de mais investimentos e dessa união de esforços no sentido da gente conseguir potencializar essas iniciativas e desconstruir essa ideia mesmo de que a economia solidária é só para incluir uma coisa pequena, é só para incluir as populações vulneráveis. Não, nós temos a economia solidária nos mais vários segmentos econômicos, inclusive, que vai desde de pequenos empreendimentos, artesãos, até grandes cooperativas e empresas recuperadas. Então, ela tem uma proposta de nova sociedade. E que no estado do Maranhão a gente vem avançando na constituição dessa economia com uma política pública, mostrando que uma outra economia já acontece. Luzenice, por favor, sinta-se à vontade para acrescentar algo à conversa. Então, agradecer, dizer que a gente é só uma associação, a gente faz tudo que a gente faz no nosso tempo livre do trabalho, né? Então, e no tempo voluntário, quando tem recursos, a gente aciona mais pessoas e remunera, nunca como deveria, essas pessoas, elas são sempre parceiras. A maior proposta de valor das organizações sociais é a capacidade intelectual que elas atraem, são as pessoas. Então, a sociedade civil é também um lugar de muita inovação, ela protagoniza isso. Então, a gente tem feito esse exercício no Instituto Maranhão Sustentável e, de certa forma, tem conseguido êxito. É muito bom, a gente sabe que a gente inspira, a despeito de nem sempre a gente ganhar o crédito, mas a gente inspira, e só por isso é importante, porque é a nossa função inspirar com os nossos processos, com os nossos projetos, com as nossas ideias. Esperamos continuar com fôlego para continuar inspirando, continuar gerando exemplos, que é a nossa razão de existir. Estamos aí para parcerias também. Agradecemos a participação de Jordânia Pessoa, secretária adjunta do Trabalho e Economia Solidária, e Luzenice Macedo, bióloga, cofundadora do Instituto Maranhão Sustentável e gestora sócio-criativa do Casa d'Arte Centro de Cultura. Neste episódio, tratamos de economia solidária, um conjunto de atividades produtivas e comerciais que tem tudo a ver com o desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030. Também vimos iniciativas que são promovidas pelo governo do estado e pela sociedade civil e fomentam essas práticas no Maranhão. O caminho para alcançarmos as metas previstas nos ODS passa pela valorização dos pequenos produtores, uso harmônico dos recursos naturais e geração de renda. O Maranhão 2030 é uma produção da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, em parceria com a Rádio Timbira. A produção e a redação foram feitas por Daniele Moreira, Guilherme Faria e Thales Figueiredo. A locução é de Daniele Moreira, Guilherme Faria, com trabalhos técnicos e edição de Thales Figueiredo.
No próximo episódio, nós vamos falar sobre questões de gênero e sua relação com os ODS. Até lá! Até a próxima! Maranhão 2030. Diálogos sobre o futuro sustentável para o nosso estado. O podcast Maranhão 2030 é uma realização da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Parceria Rádio Timbira.